Fala galera, tudo bem? Há alguns dias, semanas até, eu postei um vídeo aqui respondendo a uma pergunta que é muito frequente de vocês. Como que funciona a distribuição das vagas para a Liga dos Campeões? Como fica a situação dos campeonatos quando tem a possibilidade de um mesmo país ter campeões na Europa League, na Champions? Então eu citei um pouco o caso da Inglaterra na atual temporada, falando sobre como funciona a pergunta do abre vaga a mais, e tá tudo explicado lá, vou deixar o link do vídeo aqui em cima para quem quiser ir para esse caminho, que eu acho que é um lado da história. Uma pergunta paralela a tudo isso, né, e é um outro assunto, mas que também envolve competição europeia e que é muito frequente de vocês vai surgir a Conference League. A partir da próxima temporada, a Europa vai ter uma terceira competição de clubes. O que é essa Conference League e como isso afeta a distribuição de vagas dentro dos campeonatos? Então também tenho visto muita confusão, além da questão de saber para onde vão as vagas lá dos campeões continentais e se eles já estiverem dentro do G4 das principais ligas e tudo. Isso está respondido naquele primeiro vídeo. Mas a outra pergunta é: tá, e quem vai para a Europa League, quem vai para a Conference League, as Copas Nacionais dão vaga para o quê? Então, para tentar simplificar a resposta aqui, a Conference League vai ser a terceira competição de clubes da Europa. Então, existe a Champions, tem a Europa League vai diminuir o número de clubes, vai diminuir a sua fase de grupos, então em vez de 48 equipes na fase de grupos como tinha até a atual temporada, a partir da próxima ela vai passar a ter 32 equipes na fase de grupos. Então a Europa League dá uma enxugada e a Conference League passa a ser uma oportunidade para tentar dar calendário europeu, competição europeia, às equipes que geralmente são eliminadas nas fases preliminares. Então o intuito da Conference League é esse: acabar que vai ser uma competição mais democrática no sentido de dar uma oportunidade para equipes de países menores, de maior relevância futebolística, de menor capacidade financeira e técnica dentro desse universo do futebol, e fazer com que eles possam jogar. Porque vamos pensar assim, um campeão de um país, de uma liga muito inferior, ele geralmente vai entrar nas fases preliminares da Champions, se ele tivesse sido campeão nacional, por exemplo. Então vamos pensar em qualquer que seja o país aí, sei lá, o campeão nacional da Albânia, de San Marino, enfim, qualquer que seja o país. Ele vai disputar Champions, só que ele vai pegar aquelas primeiras fases preliminares. Muito provavelmente ele vai ser eliminado. E ele vai ficar pelo caminho e a aventura europeia dele terminou ali, antes mesmo de começar, antes mesmo de pensar em chegar numa fase de grupos. É verdade que já existe o processo de direcionamento, de redirecionamento, de equipes que caem nas fases preliminares da Champions que vão para a Europa League. A Conference League vai ser um terceiro nível disso. A Conference League vai dar mais vagas para representantes de países inferiores no ranking e vai também atrair mais, captar mais esses clubes derrotados das fases preliminares de Champions e Europa League que vão acabar caindo para lá. Então vai ser um torneio que vai reunir 183 equipes das 55 nações que fazem parte da Europa, das 55 ligas que fazem parte da Europa. Então, esse é o cenário pensando na Conference League como estrutura dentro dessa hierarquia de competições dentro da UEFA. Tá, ainda tá muito vago, ainda tá muito confuso, tem muito time, e como que a gente vai chegar a isso? Eu não vou entrar time a time em como a gente vai chegar a isso, porque senão seria uma longuíssima história aqui, falar cada fase dos playoffs, como que vai sendo esse redirecionamento e tudo mais. Mas o importante é a gente entender que a dinâmica da Conference League é diferente das demais. Por exemplo, aí até para ilustrar, eu expliquei no vídeo em que eu falo sobre a distribuição das vagas para Champions, como funciona o ranking de coeficientes da UEFA, que é um ranking que vai tentar desenhar a distribuição das forças de acordo com o desempenho dos representantes de cada país ao longo das últimas 5 temporadas nas competições europeias. Então se a gente pega, por exemplo, o ranking que define o número de vagas para Champions da próxima temporada, é esse ranking aí, que vai ter 4 vagas para Espanha, Inglaterra, Alemanha, Itália, 3 vagas para França, Portugal, 2 vagas para Rússia, Bélgica e por aí vai. Então essa é a distribuição das vagas na Champions, pode ser diretamente na fase de grupos ou nas fases preliminares. Aqui isso não está fazendo essa diferenciação, mas apenas do ponto de vista de entender como o ranking de coeficientes distribui as vagas de acordo com a força de cada liga, força essa que é definida pelo ranking de coeficiente. Então, é natural que, quanto melhor no ranking você esteja, mais vagas você vai ter, como no caso das 4 principais ligas europeias, que tem 4 vagas diretas na fase de grupos. Na Europa League, a lógica da distribuição segue a mesma. Quanto mais forte a liga, mais vagas ela vai ter. Então, Espanha, Inglaterra, Alemanha, Itália, França, tem 2 vagas na Europa League. Descendo, aí passa a ser 1 vaga na Europa League.
Possivelmente, potencialmente até com vagas para mais, porque aí a gente tem que pensar que alguns daqueles clubes classificados para as fases preliminares da Champions vão acabar sendo derrotados e vão cair para a Europa League. Então essa é apenas a distribuição das vagas para os campeonatos nacionais, para as federações, diante desse ranking. E segue a mesma lógica, né? A gente vê que na estrutura atual da Europa League já não existem muitas vagas para os países lá de baixo no ranking, porque agora já parte do princípio de que a Europa League vai dar algumas vagas a mais para as principais ligas e vai captar os eliminados das fases preliminares da Champions, que vão ajudar a compor essa fase de grupos que vai ter 32 equipes. Lembrando a dinâmica da Europa League, né? Depois da fase de grupos, vem os 8 que são os terceiros colocados da fase de grupos da Champions e acabam engrenando ali o mata-mata para a fase sequente. No caso da Conference League, a dinâmica é oposta. Então, se a gente olha para essa mesma imagem que tem o ranking de coeficientes de cada uma das ligas, de cada uma das nações da UEFA, a gente já vai entender ali do lado, na coluna que fala dos times, é o oposto. Então, as principais ligas, Espanha, Inglaterra, Alemanha, Itália, França, tem uma vaga apenas na Conference League. Você vai descendo o ranking e vai aumentando. Tanto que a gente vai chegar lá na fileira ali da Bósnia, da Moldávia, da Irlanda, da Finlândia, eu tô falando ali do 40º do ranking de coeficientes. Eles vão ter 3 vagas dentro da Conference League. Então isso aí já é um indicativo de como a ideia aqui é outra. A ideia aqui não é fazer um torneio com mais espaço para as principais ligas. Pelo contrário, é dar mais espaço para as ligas menores, para que esses países possam ter representantes jogando uma temporada inteira em competição europeia. Se é que eles vão chegar lá. Porque aí a gente cai na outra questão, que é a distribuição dessas vagas. E aí a gente precisa entender que, além dessas vagas aí, já que são muitas, né, eu falei de 183 clubes que vão participar no total, a gente precisa pensar que a Conference League também vai chegar a 32 equipes dentro da fase de grupos. Essas 32 equipes que vão chegar à fase de grupos vão ser de diferentes caminhos através de playoffs. Então, os 10 derrotados da última fase de playoff antes da fase de grupos da Europa League, por exemplo, os que forem os vencedores vão para a fase de grupos da Europa League. Os perdedores vão para a fase de grupos da Conference League. Da mesma forma, outros 2 caminhos aí vão determinar outros 22 que vão se classificar para a fase de grupos, complementando esses 32 da Conference League. É confuso porque é muito caminho diferente, então eu nem quero entrar tanto aqui nessa questão de como vão ser os caminhos, porque, por exemplo, desses 22 que vão se classificar por playoffs da Conference League, 5 vão pelo caminho dos campeões, então a gente tem que pegar lá na primeira fase da Champions, 20 vão cair. Depois, esses playoffs vão ter mais 10. E assim você vai reduzindo com fases eliminatórias até chegar aos 5 que vão ser os representantes do caminho dos campeões que vão chegar à fase de grupos da Conference League. Mas aí a outra pergunta que fica no ar tá, depois dada toda essa confusão da distribuição de vagas, mas pelo menos entendendo que o intuito da Conference League é diferente da Champions e da Europa League, a Conference League tende a ser um torneio muito mais alternativo, porque a ideia é essa, é dar espaço para clubes de ligas menores jogarem uma competição europeia com um ou outro representante das principais ligas, até para tentar valorizar um pouco o produto, dando maior visibilidade, porque essas principais ligas tendem a atrair mais a atenção. Mas como que fica a distribuição nas principais ligas? Que é possivelmente a grande pergunta de muita gente. Então vamos pensar que na Inglaterra, na Itália, na Espanha e na Alemanha, que são as 4 primeiras do ranking, são 4 vagas diretas para a fase de grupos da Champions. Ok, tudo resolvido aí, né? Os 4 primeiros dos campeonatos nacionais se classificam para Champions, como a gente já está acostumado. Até a temporada passada, eram 3 vagas de cada uma dessas ligas para a Europa League. Agora, como a gente viu, a Europa League foi enxugada, foi reduzida. Então, os países passam a ter 2 vagas para a Europa League e 1 vaga vai para a Conference League. Ok, se a gente pensar do ponto de vista do campeonato nacional, é fácil enxergar isso. Do primeiro ao quarto vai para a Champions, o quinto e sexto vai para a Europa League, vão para a Europa League, e o sétimo para a Conference League. Mas tem uma pegadinha aí que talvez confunda um pouco mais. Pensar nas Copas Nacionais. Vamos lembrar que as Copas Nacionais, geralmente não, elas dão vaga para a Europa League. Então a gente tem que pensar que não são 2 vagas via campeonato nacional, não inicialmente, pelo menos. Vamos colocar para ilustrar aqui alguns cenários mais básicos. Por exemplo, tabela da Bundesliga na atual temporada. Os 4 primeiros vão para a Champions, o 5º colocado vai para a Europa League, o 6º colocado vai para a Conference League, certo? Errado. Porque o campeão da Copa da Alemanha foi o Borussia Dortmund.
O Borussia Dortmund, que ganhou do Leipzig na final, já está garantido na Europa League. Agora, ele já conseguiu vaga via campeonato, porque ele ficou entre os 4, ele está garantido na próxima Champions. Então essa vaga vai abrir para o campeonato nacional. Então o 6º colocado da Bundesliga passa a ter vaga na Europa League. E o 7º, esse sim, disputa a vaga na Conference, vai para a Conference. Da mesma forma em outros países, porque é muito comum que os campeões das Copas Nacionais já tenham garantido vaga para Champions, por exemplo. Então se a gente pensar, caso da Itália. O caso da Itália tem a Juventus campeã da Copa Itália. Ganhou nessa última semana da Atalanta a decisão. Então a Juventus já tem a vaga garantida na Europa League. A Juventus ainda pretende ficar entre os 4 dependendo do campeonato italiano. Estou gravando esse vídeo antes da última rodada do campeonato. Se a Juventus terminar na 4ª ou na 5ª posição, não vai fazer diferença aí. Por quê? Vai fazer diferença para a Juventus, evidentemente, né? A Juventus pode ir para a Champions se terminar em 4º. Se terminar em 5º, vai para a Europa League. Agora, de qualquer forma, a vaga da Copa já não vai ser utilizada, porque a Juventus já vai ter ocupado um espaço via campeonato nacional. Então, o 6º colocado do campeonato italiano passa a ter vaga na Europa League e o 7º vai para a Conference League. Da mesma forma, se a gente pegar a Copa do Rei na Espanha. A Espanha tem a mesma estrutura. Os 4 primeiros vão para a Champions. O 5º vai para a Europa League. O 6º vai para a Conference. Mas o Barcelona foi o campeão da Copa do Rei. Então, a 6ª vaga abre no Campeonato Espanhol para a Europa League. E é o 7º quem vai para a Conference League. O campeonato que é diferente aí e que talvez gere mais confusão é o inglês. Porque a Inglaterra tem 2 Copas Nacionais. A Inglaterra tem a Copa da Inglaterra, a FA Cup, e tem a Copa da Liga Inglesa, que é a Carabao Cup. Já teve diferentes nomes, inclusive dependendo do patrocinador. Mas enfim, no caso da Inglaterra, a gente precisa pensar na ordem de forças das Copas Nacionais. A mais importante, a mais tradicional, é a FA Cup, é a Copa da Inglaterra. Então sim, a Copa da Inglaterra dá vaga na Europa League. A Copa da Liga Inglesa vai ser a vaga para a Conference League. Aí você vai perguntar, então ninguém vai ter vaga via campeonato inglês para a Conference League? Não, em tese, a única vaga, fora as 4 primeiras para a Champions, que a Premier League dá, é a do 5º colocado para a Europa League. Tá, mas então por que o 6º e o 7º se classificam eventualmente, até frequentemente? De novo, porque as Copas Nacionais muitas vezes são vencidas por clubes que já estão dentro da zona de classificação via Campeonato Nacional. Então vamos pensar na distribuição da atual temporada das Copas. A Copa da Liga, que dá a vaga para a Conference, foi vencida pelo Manchester City. O Manchester City já está entre os 4 primeiros da Premier League, afinal de contas foi o campeão inglês. Então ele já tem vaga na próxima Champions, ele não precisa da vaga da Conference League. Essa vaga vai para o campeonato. O Leicester, campeão da Copa da Inglaterra, também não vai precisar dessa vaga porque ele já tem via campeonato nacional. Inclusive disputando ali, vai para Champions, vai para Europa League, qual vai ser o caminho? Então a vaga da Copa da Inglaterra já foi levada para o campeonato nacional. Então aí a gente tem um outro cenário, que é o cenário da redistribuição das vagas que eram das Copas e voltaram para os campeonatos, porque são vagas das federações. Se o campeão da Copa já tem uma vaga garantida, ele não vai precisar usar essa vaga não vai para o vice, ela volta para o campeonato nacional. Então a Premier League passa a ter o 5º colocado indo para a Europa League, o 6º colocado indo para a Europa League, o 7º colocado indo para a Conference League. Essa é a lógica da dinâmica da distribuição das vagas da Conference League. Vai ser um torneio mais alternativo, um torneio que vai dar mais espaço para clubes, e não só os campeões, mas mais clubes das menores ligas dentro do ranking de coeficientes da Europa, com alguns integrantes das principais ligas para tentar dar uma valorizada no torneio, para tentar atrair um pouco mais de dinheiro, atrair mais atenção global. Mas no fundo, o intuito da Conference League é dar bagagem internacional para ligas que geralmente não têm seus representantes chegando longe. Então por isso a dinâmica da distribuição é tão diferente, é quase oposta quando a gente usa o ranking para enxergar quantas vagas cada liga tem. E, paralelamente a isso, para entender para onde vão essas vagas de cada um dos países, eu peguei os 4 primeiros do ranking de coeficiente, porque acaba sendo de onde surgem as principais dúvidas e o maior interesse também. Aliás, até para explicar o final ali da Conference League, a Conference League vai ter a fase de grupos, como eu falei, com 32 equipes. Os primeiros colocados, né, os 8 que se classificarem, são 8 grupos com 4. Os 8 primeiros colocados se garantem nas oitavas, mas aí vai ter uma
fase preliminar, né, uma primeira fase de playoffs no mata-mata, que vai ser entre os segundos colocados desses 8 grupos e os terceiros colocados dos grupos da Europa League. Então, da mesma forma que a Europa League herda os terceiros colocados da fase de grupos da Champions, vai acontecer o mesmo no nível abaixo, é uma escadinha. Os terceiros colocados da fase de grupos da Champions caem para o mata-mata da Europa League. Os terceiros colocados da fase de grupos da Europa League caem para o mata-mata da fase da Conference League, que vai ser o novo torneio. Então é essa a dinâmica. É bem confuso mesmo, mas eu acho que à medida em que o torneio começar, a gente vai entender isso mais naturalmente, vai ficar mais familiarizado com o funcionamento desse novo sistema que a UEFA passa a ter nessa próxima temporada. É isso. O espaço está aberto aí para dúvidas, eu sei que vão ser várias, vou tentar responder as principais perguntas que pintarem aí, mas é isso. Conta aí com os comentários de vocês, na inscrição no canal, curtida no vídeo, um abraço, até a próxima.